O Universo Humano. Obra psicografada por Márcio Godinho. Espírito Ramatiz. Algumas considerações. Tenho questionado durante o processo de confecção desta obra, o porquê de Ramatiz ter optado seguir pela linha de identificação psíquica, ao invés de aprofundar outros assuntos os quais se apresentam como novidade para todos nós, ainda tão desconhecedores dos projetos divinos. Em resposta sempre concisa, Ramatiz lembra que, embora o homem já tenha desenvolvido grandes pontas de tecnologia, já consiga aceitar a complexidade que vem a ser o universo, ainda assim, mostra-se ignorante de seu próprio interior. A complexidade que significa entender como uma simples imagem interage em todo o comportamento de um ser humano, e ainda, causando-lhe sintomas dos mais variados matizes, por si só, justifica a necessidade urgente do aparecimento de uma nova metodologia que seja capaz de fornecer ao homem as mesmas facilidades que a luz elétrica, a energia motriz, a cibernética e outros segmentos, desenvolvidos pela intelectualidade humana. Até parece que vivemos num paradoxo total. A mente humana, impulsionada pela inteligência e mobilidade do psiquismo, gera tudo o que atualmente usufruímos, caracterizando nosso estágio tecnológico e evolutivo. Ainda assim, é uma grande desconhecida do homem. Aqueles que trouxeram de seu manancial interior algumas pérolas da criação humana nem mesmo se conheciam psiquicamente. Isto não é o cúmulo da perplexidade? Estes foram os argumentos usados por Ramatiz, visando seguir em frente, com o propósito que visa dissecar o universo do psiquismo apontando suas fragilidades e potencialidades, alertando que esta, e também todas as outras que se seguirão, não são obras sobre psicanálise. É com acento circunflexo importante que a humanidade, conhecendo a si mesma, possa otimizar suas qualidades, minimizando suas fragilidades. Conhece-te a ti mesmo, evocação da filosofia socrática, conduz-nos à modificação do nosso interior, almejando a felicidade que brota do coração. Não é este o desiderato dessa bendita ciranda que o Criador proporciona? O verniz das aparências perde o seu brilho, e a reforma interior não só é necessária, torna-se inexorável. Lagoa Vermelha, RS, 24 de abril de 2001. Márcio Godinho. Palavras de Hercílio Mães. Irmãos, que a divina bondade do Pai perpetue em vossos corações. Ao entregar-vos mais uma obra, novamente sentimos-nos felizes por estarmos fazendo parte da bendita sementeira, que haverá de produzir os viçosos frutos do discernimento, da bonomia, relevância, compaixão e outros atributos, que caracterizam a incumbência das novas gerações que trarão intrinsecamente todos estes dotes, por assim dizer. Caberia dizer, em face de nova oportunidade, seguindo o itinerário da jornada de evolução, é importante lembrar que nossas responsabilidades deverão aumentar nos próximos momentos, onde as transformações se mostrarão evidentes e imperativas, cobrando da humanidade total revolução no sentido mais puro da reforma íntima. Não nos apoiamos no princípio da religiosidade, mas de uma ciência nova que se apresenta, descortinando os meandros do interior anímico, devendo promover o homem ao cargo de senhor de si mesmo, autônomo em suas escolhas, não simples joguete de seus anseios e pulsões inferiores, a ditarem regras de maus comportamentos. Felizmente, terá a humanidade, que se deparar diante de si própria, enxergando a necessidade da restauração de seu próprio interior. É o doloroso momento da verdade, onde as máscaras cairão, não mais sendo possível escondermos de nós mesmos tendências incompatíveis com nosso destino evolutivo. Enfim, após tantos milênios de preparação, a humanidade atravessará o portal do autoconhecimento, buscando a libertação tão almejada, que chega para dar as boas-vindas à aquisição das mais novas ferramentas, o discernimento e a percepção de todo o universo humano. A nós,
Felizmente, resta apenas abrir os braços aceitando o divino júbilo, partindo então, para a grandiosidade que é a compreensão de nós mesmos. Ercílio Mães. Palavras de Ramatiz. Meus irmãos, muita paz. Nos últimos anos, o planeta Terra vem sofrendo múltiplas transformações. Mas sem dúvida alguma, as de ordem psíquica têm chamado maior atenção das autoridades desta área. Vossas sociedades, caminhando para o consumismo e o desregramento desmedidos, geram as psicopatias e sociopatias, cujos acometidos dispõem-se a ganhar reconhecimento através de atitudes violentas, demonstrando o estado terminal em que se encontra a humanidade, cujas mazelas chegaram ao ponto extremo. Não mais existe referencial que situe o grau de insanidade de práticas comuns aos vossos dias, comumente tratadas como doenças da sociedade moderna. Com o crescente aparecimento de problemas, que deixam vossos cientistas à beira da reformulação de seus conceitos mais nobres, faz-se necessário o aparecimento de novos tratados que possam levar à compreensão todas estas novidades, nem sempre tão agradáveis. A humanidade, que sempre recebeu com antecedência os avisos provindos do alto, embora quase sempre os tenha ignorado, passa neste momento ter que enfrentar muitos destes problemas, os quais já tinha sido outrora avisada. Com isso, avessas mudanças radicais, se vê compelida a reciclar seus hábitos mais comuns, em sua maioria prejudiciais. Tem-se presenciado vários acontecimentos, que espantam até mesmo os doutos, provando que em vosso planeta, e também em todo o cosmo, o conhecimento não deve ter como parâmetros limites da intelectualidade humana, já que em face às mórbidas novidades, vos faltam maiores embasamentos científicos, tornando inexplicável a grande maioria dos primícios projetos siderais. Estão aí presentes as mais diferentes epidemias que atacam vossos rebanhos de corte, que vos servem à revelia, inviabilizando a alimentação de seus despojos corpóreos, num lembrete a retomada de vossa natureza humana, através da sutilização dos hábitos alimentares, tornando cada vez mais o homem um ser harmonioso para com o meio onde vive. É preciso, pois, lembrar que os seres humanos desde pequenos, são violentados com a alimentação comum a seus progenitores, que ignorantes das realidades psíquico-energéticas, abalizados em culturas primitivas, iniciam seus protegidos aos mais exóticos cardápios carnivoristas, forçando-os a compartilhar de suas glutonices doentias. É compreensível que a humanidade seja por natureza saudosista, no tocante ao ritual carnívoro da alimentação dos instintos humanoides das cavernas, mas deveria ser ponderada, procurando equilibrar suas tendências comportamentais, e entre elas o hábito compulsivo da alimentação desregrada. Fato igualmente importante, vossos sismólogos, alhures conscientes das projeções vibratórias das placas geológicas, projetaram estruturas supostamente capazes de suportar graus elevados de abalos sísmicos. No entanto, a natureza prova a todo instante que o homem, mergulhado em seu sentimento de onipotência, esqueceu de que é vulnerável ao natural modelador geográfico, quando este, ao mais simples suspiro, é capaz de destruir cidades inteiras deixando suas marcas, e acima de tudo, tentando chamar a atenção de uma humanidade frágil e inconsequente. Algures presenciasse o mais simples terremoto psíquico, e o dissipar das energias deletérias usinadas pelos pensamentos desregrados, se sentiriam meras cobaias dos cientistas siderais em seus ensaios básicos de ajuste vibracional. Disto, concluímos que a natureza, por detrás de sua face destruidora, se renova a cada instante, convidando o homem a se renovar, mesmo através das tempestades emocionais que furtam temporariamente a sanidade, mas renovam o espírito imortal. O preço das transformações torna-se por vezes alto, mas qualquer grande soma compensa quando estamos nos renovando perante o cosmo, caminhando cada vez mais em direção ao todo,
saindo dos porões obscuros da ignorância. Tais caminhos, por certo, farão com que a ciência oficial avance em direção à compreensão mais profunda do ser humano e seu psiquismo, universo ainda inexplorado. Por este caminho, a humanidade invariavelmente percorrerá, até que compreenda os mistérios de seu universo interior. Ramatiz. Capítulo 1. Breve interlúdio: Aspectos morais das sociopatias. Pergunta 1. Que teríeis vós a dizer sobre os últimos acontecimentos, que nos refletem a ligeira impressão de final de ciclo ou mesmo de final dos tempos? Ramatiz. Os últimos momentos, vivenciados por vós, têm caracterizado não somente a comprovação do que há muito foi predito por vossos profetas, dos mais respeitados aos totalmente desmoralizados, cuja mensagem, incompreendida em sua época, demonstra em longo prazo, que os acontecimentos estão se concretizando de uma maneira ou outra, posicionando a humanidade como imensa plateia de espetáculo de transformações, provocando desespero aos mais susceptíveis, verdadeiros incrédulos ante as realidades divinas, perplexidade aos vossos cientistas, cobrando urgente reformulação teórica e metodológica, e o principal, a tão esperada transformação espiritual que elevará vosso planeta, posicionando num posto mais condizente com os propósitos da evolução. Pergunta 2. Vemos que, apesar do teor de muitas profecias cujo apontamento convergia para as mais variadas catástrofes e hecatombes terrenas, parece ser o grau de intensidade, milhares de vezes menor do que previam nossos profetas. O que dizer a este respeito? Ramatiz, diríamos que, se há algum exagero, não deve ser atribuído à pouca compreensão que tinham vossos profetas, quando tentavam descrever algo que jamais haviam sequer vislumbrado, apontando tecnologias inexistentes em sua época, tentando fazer alguma analogia de aviões com pássaros, carros modernos com gaiolas metálicas. Ao que nos parece, o complexo de Dante está na interpretação pessoal de cada criatura, provando que a conhecida brincadeira do telefone sem fio tende a deturpar por completo uma informação, ao chegar em seu último interlocutor, após ter se sujeitado à interpretação de todos os participantes, mostrando que tudo está condicionado ao escopo puramente pessoal de cada indivíduo. Este, por sua vez, dá as proporções que bem entender, repassando-as aos outros, e assim sucessivamente, até que uma simples ideia torne-se verdadeiro fantasma a perseguir seus cultivadores. Eis o motivo de tantas discussões infrutíferas diante de fatos os quais representam um simples convite à precaução. Mas, erroneamente compreendidos, provocam as mais variadas divagações e divergências, que infelizmente, ganham espaço no seio religioso e até científico, gerando a consequência do desinteresse ao desvendar e melhor compreender certos mistérios. Pois que a ciência é a principal seara da evolução intelectual do homem enquanto criatura, predispondo-lhe a compreensão maior. Pergunta 3. Como compreender os misteriosos avisos desses profetas, em tempo de evitar acontecimentos que têm prostrado a humanidade, impondo situações de difícil resolução, como alguns terremotos e sinistros acontecimentos, deixando muitas pessoas à mercê da impotência das autoridades? Ramatiz, afirmamos por diversas vezes que a humanidade é descuidada, imprudente. Já está mais do que na hora de acordar e administrar-se melhor, evitando que certas situações, geradas pela sua imprevidência, não mais se tornem flagelos sociais. O que em dado momento não passa de simples aviso, no outro, poderá tornar-se terrível sofrimento, levando-nos a crer que o mais sutil dos recados merece nossa especial atenção. Devemos considerar o mundo dos detalhes, como um dos maiores inimigos das criaturas incautas. Pergunta 4. Poderíeis citar algum exemplo que demonstre este desleixo por parte da humanidade, e seu eventual resultado? Ramatiz, não precisamos buscar muito longe,
para encontrarmos o forte exemplo da desvalorização do ensino primário com o sucateamento do nobre ofício do professor. Bem sabeis disto, por ser vosso país palco de tal realidade. A inobservância de aspectos tais como preparo psicológico, intelectual, moral e financeiro provocam como resultado a insatisfação de verdadeiro sacerdócio, vilipendiado por vossos governantes e, até por vós, indiretamente. Conscientizais de que os mandatários do voto político sois vós, e cuja consequência da má escolha ao votar é o posicionamento de muitas criaturas de caráter questionável no poder, atuando à revelia. Movidos por sua consciência adoentada, condenam um réu inocente, vosso cidadão de amanhã. A ausência de reconhecimento do ensino cobrará ainda preços mais altos, até que haja conscientização por parte do homem, interessado nos prazeres momentâneos, negligente para com seu próprio futuro. Pergunta 5. Vossa preocupação em restabelecer elo entre cidadão e prática de cidadania nos parece muito ostensiva. Poderíamos saber o porquê? Ramatiz, no momento em que vemos uma humanidade apegada às futilidades e frutividades da vida, buscando apenas passar o tempo, na crença de que a vida é uma só, compensando suas imperfeições com situações que exprimem o consumo materialista, vem-nos ao raciocínio de que nossa atenção deve se direcionar para a criação de novas metodologias pedagógicas, para que o homem aprenda a se administrar devidamente, conscientizando-se de que no mar bravio da futilidade encontram-se as piores correntes e marés do desleixo e do sofrimento inútil. Pois já citei exemplos incontáveis de experiências sociais fracassadas, que persistem em serem aplicadas em sociedades já enfermas, condenando-as à agonia do materialismo exacerbado, da promiscuidade ignominiosa e do desrespeito à integridade e ao espírito moral do homem como criatura divina que é. Pergunta 6. Não vos parece óbvio que estes acontecimentos sejam consequência da repressão social e religiosa? Ramatiz, quando o ser humano decide, após anos e anos de total ignorância de suas próprias tendências comportamentais, por estar preocupado com algumas regras hipócritas e, reprimido pela ideia proselitista das religiões, libertar-se de tais estigmas e crenças, é óbvio que sua represa emocional jorrará de forma violenta, liberando aquilo que fora contido a todo custo. O que vemos nos dias atuais, nada mais é do que o assumir de tendências que sempre existiram no comportamento humano, mas que eram reprimidas ou ignoradas por estar o homem preocupado com futilidades alhures. Nossa opinião é que tal resultado, mesmo às custas de grande revolta ou contrariedade, ainda assim é positivo. Pois, devolverá ao homem a sanidade e a plena consciência de quem realmente é. E este é um caminho do qual a humanidade não poderá exonerar-se. Pergunta 7. Gostaríamos de saber, por outro lado, que explicação teríeis vós para problemas como as sociopatias e psicopatias, que nos tempos atuais têm assombrado a humanidade? Ramatiz, este fenômeno social ao qual vos referis nada mais é do que o expurgo psíquico-emocional de situações vivenciadas outrora, mas que perpetraram no âmago tanto das vítimas de hoje, os omissos do passado, quanto dos odiosos e vingativos corações, que lutaram por causas sem os menores sentidos nobres, movidos pelas forças bélicas de nações rivais, sedentos do espetáculo da carnificina, tal qual aquele praticado na antiga Roma, onde os cristãos eram devorados vivos pelos leões. Nada mais são, esses infelizes, alguns dos espíritos astuciosos, servidores de grandes estrategistas, tendo em mãos armamentos belicosos a extirpar vidas inocentes. Daí nossa preocupação, pois o convívio com estas criaturas, que temporariamente trazem o ódio no coração vos é compulsório, no sentido de que são seres perfeitamente recuperáveis. Pois foram submetidos às ordens mais vis, de seus superiores, sendo, portanto, responsabilidade das sociedades onde reencarnam. Outros sim,
apenas atravessam uma tempestade comportamental. São também, muitas destas criaturas, escolhidas do Cristo. Pergunta 8. Poderíeis ser mais objetivo, citando as fontes de vossos apontamentos. Quais governos selaram este trágico estigma? Ramatiz, não somente governos políticos como também religiosos, contribuíram em muito para que vários conflitos sociais deflagrassem o flagelo de muitos. Questionaríamos então, se todos esses flagelados cuja responsabilidade kármica seria o vivenciar das mais diversas situações, planejadas por alguns dos maiores cérebros que já apareceram por vosso planeta, e, vos garanto, não teríamos tempo suficiente para arrazoar tantos decretos kármicos. O que importa, no entanto, foi o resultado que as ações de alguns provocaram no tocante ao social, e qual dimensão provoca um resultado desastroso aos vossos dias. Lembremo-nos da Guerra do Vietnã, cujas baixas nem o mais preciso senso haveria de catalogar devidamente. Não fazeis a menor ideia da revolução totalmente arrasadora, que não somente fez com que milhões de seres humanos fossem mutilados, cujos corpos, farrapos humanos jogados ao leu após a morte corpórea violenta, sob clima de constante tensão e medo, a lembrar as regiões mais obscuras de vossas regiões umbralinas, produziram total estado de loucura psíquica aos desencarnantes, que durante muitos anos, em descampados astrais, vagavam quais verdadeiros zumbis, totalmente catalépticos ante a realidade divina. Se a mutilação física provocou aos sobreviventes de guerra, grande dor moral, por uma batalha que não teve vencedores, deveis imaginar como ficaram aqueles os quais, os artefatos belicosos e as demoradas sessões de tortura a levaram ao sucumbir doloroso, por dias e dias de agonia, até que a morte prenunciada, os arrebatava, conduzindo-os ao sofrimento psíquico, por estarem todas as lembranças da terrível experiência gravadas em seu íntimo, a ferro e fogo. Como resposta imediata, muitos jovens com medo de outras situações semelhantes, mergulharam na utopia do movimento Paz e Amor, alistando milhares e milhares de futuros candidatos a soldados. As viagens no LSD, certamente inibiam o pavor da possibilidade de imediata convocação ao serviço militar. Nessa época, a atmosfera foi propícia para a disseminação de muitas setas e religiões. Mas, infelizmente, os governantes já haviam determinado o futuro daqueles os quais deveriam administrar proporcionando o melhor de seu governo, e então, surgiram os grandes fanáticos religiosos da história, em confronto com os pregadores sinceros. Não é difícil imaginar qual seria o mórbido caminho natural. Iniciariam os suicídios em massa. O paradoxo da incredulidade e fanatismo geraria no seio de algumas sociedades personalidades que conheceis como serial killers, ou os psicopatas assassinos. Mutilados pelo descaso, entregues à total incredulidade das sociedades, puramente materialistas e consumistas, não encontram limites para suas ações, pois não as têm como exemplo, já que vivem entre a extrema riqueza e a total miséria, entre um sistema tecnológico avançado e o empirismo do comportamento deteriorado. Pergunta 9. Seriam estas criaturas, reencarnações de algumas das vítimas de sistemas falhos, entre os quais, o sistema que decretou a Guerra do Vietnã? Ramatiz, felizmente, são essas criaturas, o aviso para que a humanidade recicle seus comportamentos ideais. O homem chegou ao seu extremo e nada mais tem a decair na escala dos comportamentos sodomistas e belicosos. A falta de limites aos atos cotidianos, que já manifestam grande tendência às inferioridades, ganha freio nas mãos das autoridades, aumentando vossas casas de detenção. Também, vossas autoridades de idoneidade questionável contribuem para uma hecatombe psíquica muito mais dantesca do que vossos atuais psicóticos representam. Lembremo-nos que os reencarnantes mais revoltados,
Se é que devemos atribuir todas as más situações as quais tem atravessado a humanidade, são acima de tudo compartilhadores da celeuma qual insiste o homem em alimentar. O mais puro mensageiro do alto, encontraria grandes dificuldades em transmitir sua sublime mensagem, se reencarnasse aos vossos dias, dado o intenso grau deletério da psicosfera planetária. E óbvio, pois, que a justiça divina precisa se fazer presente, e, da mesma forma que vossas sociedades criam os doentes, precisam também encontrar um antídoto que lhes devolva a sanidade. E assim será sempre que o homem insistir neste caminho de ambição e apego ao material, cujo preço tornar-se-á muito caro a longo prazo. Pois não percebeis as doenças sem perspectivas de cura que arrebatam os milenares devedores? A contabilidade cósmica, ao final de mais um estágio, haverá de fazer o balanço espiritual, tanto do indivíduo quanto da sociedade em que ele opera. Pois, apesar da dissociação de uma criatura ante o meio em que ela vive, jamais deverá se esquecer que também é responsável por sua parcela de crescimento da sociedade. Pergunta 10. Pelo que tudo indica, caminhamos para um caos maior do que aquele que já se encontra entranhado em nossa sociedade. É correto? Ramatiz, não seria, a exemplo de produtividade e crescimento, a grande oportunidade para que desenvolvesses novos métodos de planejamento social? Deverias tomar a atitude do replanejamento ante a dor destas chagas sociais, pois já está mais do que na hora. A humanidade dará o grande passo de redenção, infelizmente às custas do alto preço do comodismo e da irresponsabilidade. O homem bem sabe que enquanto estimular os massacres fratricidas e belicosos, como também utilizar bisturis sépticos para as incisões na sociedade, deverá criar tantos quantos desequilibrados a intensidade destes eventos atingir. Pergunta 11. Diante de vossos apontamentos em relação a distúrbios comportamentais da ordem das psicopatias, pedimos maior aprofundamento não somente das causas mas também a descrição de uma terapêutica eficaz, já que praticamente não há metodologia específica. Poderíeis nos elucidar, então, sobre esta complexa mazela? Ramatiz, por certo. Haveremos então de mergulhar nas entranhas da psique humana, dissociando cada pensamento e seu valor emocional. Pergunta 12. Que teríeis vós para nos esclarecer acerca dos aspectos lógicos e morais dos processos de psicopatias? Ramatiz, voltemo-nos ao pensamento de Freud, a elucidar sobre as instâncias mentais do indivíduo. De acordo com o que se conhece dentro dos conceitos psicanalíticos, algumas criaturas com estrutura comportamental psicótica sofrem da inexistência de uma instância mental chamada superego, comum a todos os cidadãos normais. Nos apegaremos neste instante somente em duas instâncias mentais a seguir, e de superego, abordando superficialmente seu funcionamento. Quando lembramos das pulsões que levam o indivíduo a sentir determinadas impressões físicas, e que antes foram convertidas pelo aparelho de emoções, corpo astral em pulsações, que se espalham pelo corpo, como exemplo, a angústia, as tensões, a ansiedade entre outros, estamos falando do id. Vamos mais além. Se uma criatura é ofendida à sua compreensão, onde emergem uma série de sentimentos e vontades ignominiosas, mórbidas, de caráter vingativo, vemos o id em uma autêntica manifestação, a representar a gama do campo emocional do homem, ligado a questões de amoralidade, instinto primário e outros atributos peculiares. Sabemos, porém, que esta gama de sentimentos não são mais do que somatizações de todo o potencial psíquico e energético que possuímos, e que se encontra em parte desarmonioso. Quando isto ocorre, é somente porque o indivíduo foi incapaz de avaliar de maneira devida o que lhe provocou tal emersão destas pulsões do id. Pois tal incapacidade é fruto da ignorância e pequenez evolutiva ao qual nos deparamos em confronto com os excelsos seres de luz.
é consequência da total ignorância de nosso universo interior. Daí incapacidade de avaliar o simples porquê de uma dor de cabeça, ou uma ansiedade mais intensa. Pergunta 13. Se bem entendemos, id é a representação palpável das pulsões, manifestadas em quaisquer situações. Seria isto? Ramatiz. Exatamente. Pergunta 14. Qual a função básica do superego? Ramatiz. A função principal, e motivo para se entenda melhor estas instâncias, é que o superego é o agente de inibição das pulsões naturais do id. Como já vos afirmamos, uma estrutura mental psicótica, segundo a teoria psicanalítica, está desprovida do superego, e, como inibidor das pulsões do id, o deixa desprovido do senso do limite, atuando à revelia, de acordo com as suas vontades mais esdrúxulas. Pergunta 15. Explicar-nos melhor. Ramatiz. Um exemplo bem típico. Um indivíduo qualquer passa por uma situação extrema que lhe provoque uma série de revoltas e indignações. Por tendência natural o vosso comportamento condizente com o atual momento evolutivo, irá manifestar alguma reação como defesa franca, irritabilidade e em casos mais intensos, alguma espécie de descontrole emocional mais intenso. Quantos indivíduos não estiveram à beira de atitudes, com requintes de crueldade, desenvolvendo raciocínios com a finalidade de aniquilar criaturas que os ofenderam? Irrigaram os pensamentos, receberam inspirações, e não consumaram suas vontades. Quantos, porém, partiram para a atitude da vingança, cegos das consequências, na prática de uma austeridade macabra, desprovidos do senso de limites? Muitos, com certeza. Quando alguém sente a raiva tomar por completo, e pensa: tal ofensa não vai passar, pois eu me vingo com todas as minhas forças. Em situação de momentâneo desequilíbrio, a muito custo ou facilmente, pode ser reprimido o desejo da violência imediata, resguardando-se de quaisquer atitudes vis. O processo da reprimenda de uma mórbida vontade indica a atuação do superego. Pergunta 16. Sabendo que muitas vezes nos resvalamos em atitudes negativas, embora de pequeno porte, e, logo depois, nos culpamos do porquê não ter reprimido tal atitude, perguntamos: seria isto um indício de alguma falha de atuação do superego? Ramatiz. Se contabilizássemos todos os atos não reprimidos pelo superego, e emersos pelas pulsões do id, então poderíamos dizer que somos todos psicóticos em graus relativos. Mas não é assim que as coisas devem ser entendidas. Existe toda uma gama de avaliações que determinam as várias manifestações psicopáticas, e para efeito de diferenciação, alguém que profere uma agressão verbal não deve ser equiparado à criatura que vai a algum encontro social, armada, e indiscriminadamente, dispara para todos os lados, atingindo algures, algum inocente, quando não muitos. Pergunta 17. Mas sabemos que inocentes ou culpados não existem diante da lei divina, e que por certo, se alguém tombar sob a mira desses indivíduos, possui algum débito de caráter espiritual a ser saldado. Que dizeis? Ramatiz. Compreendais de uma vez por todas que não nos referimos a inocentes ou culpados, mas sim, a todos aqueles que se encontram à mercê de intentos desta ordem. Os meios aos quais estes enfermos do psiquismo utilizam não justificam suas finalidades, mesmo que tudo esteja detalhadamente discriminado na ficha kármica de uma criatura. Lembrai-vos, pois, do ensinamento de nosso mestre no tocante ao escândalo, onde este lembrava que todo escândalo é bom para que o homem cresça, mas aí daquele por quem vem o escândalo. Por isso, nosso escopo será a criatura e seus imos comportamentos, não seus débitos adquiridos por atos insanos. Pergunta 18. De maneira direta, qual a diferença entre a psicopatia e a sanidade? Ramatiz. Enquanto uma criatura reprime, mesmo as duras penas, o sentimento de raiva ou vingança, o psicótico,
parte para atitudes extremas, desprovido de sentimento algum. Pergunta 19. Sabemos que existem vários graus dos distúrbios psicopáticos, e, por conseguinte, vários sintomas comportamentais. Como entender esta variedade e conciliá-la com tratamentos adequados? Ramatiz, por ora, apenas vos basta a ideia de que um processo psicopático deve ser comparado a um furacão. Quanto mais no centro estivermos, maior será a sintomatologia manifestada. Quanto mais distantes do centro, mais amena será a sua manifestação. Isto nos dá uma gama complexa das variedades da psicose, que podem tornar o indivíduo num simples problemático, mas também, criatura desprovida de sensibilidade moral. Entendemos que todos aqueles que, analogamente, estiverem neste centro, por certo fazem parte do contingente de criaturas em constante surto, e vivem quase que constantemente neste mundo de desequilíbrios que é o mundo da psicopatia. Quanto aos tratamentos, repetimos, ainda não se obteve tratamento que não conhecido o tratamento de choque, com base em pesados compostos alopáticos, sem no entanto se chegar a um entendimento do que exatamente furta a sanidade de um indivíduo, que neurologicamente poderá ser normal. Se as ciências avançam a caminho de um entendimento, que cremos ser em longo prazo, pois os surtos são cada vez maiores nas sociedades, haverá um momento em que forçosamente os laboratórios deverão tornar-se impotentes diante de tantas manifestações. Pergunta 20. Como ficaríamos diante de tal hipótese? Ramatiz, ficarias diante da possibilidade de entender que o espírito destas criaturas já convulsiona saturado de carga energético deletéria. É como se um circuito integrado sobrecarregara-se, gerando uma espécie de inoperância momentânea de suas funções. Também já vos dissemos que vossos médicos se surpreenderão com as perspectivas de novas descobertas, onde após desvelarem-se todos estes segredos da alma humana, encontrar-se-ão recursos variados, para muitos outros problemas escondidos por sob as manifestações psicopatológicas. Pergunta 21. Sejamos realistas. Bem sabemos que conflitos desta ordem não são modificados de imediato, e, como a própria psicologia afirma, estruturas psicopáticas podem ser no máximo estacionadas, dependendo do grau de complexidade. Não há cura neste momento, para distúrbios desta ordem. Que dizeis sobre isto? Ramatiz, quando entendermos que o pior cego é aquele que não quer ver, então, saberemos que tudo é passível de equilíbrio, desde que observado em sua natureza. Sabemos ser o psiquismo algo um tanto complexo, e é óbvio, este possui natureza diferente daquela de seus sistemas periféricos. Não podemos trabalhar questões de ansiedade, aplicando os conhecidos ansiolíticos, que sabemos agirem no sistema nervoso central amortecendo os impulsos magnéticos que o cérebro emite para o restante do corpo. Isto seria apenas mandar um veículo à oficina, visando obter nova pintura em sua carcaça, esquecendo, porém, seu motor, prestes a fundir. Apesar de haver uma momentânea compensação psicofisiológica na criatura medicada, seu mal permanecerá intacto, esperando novo momento para que se deflagre. Não queremos, com isso, afirmar que somos totalmente contra os medicamentos alopáticos, pois em muitos casos, eles desempenham importante papel. Porém, não estaríamos nós, transferindo para a alopatia, as responsabilidades que são exclusivamente nossas. Por isso, a necessidade de se respeitar a natureza da manifestação psíquica, gerando recursos de cura compatíveis com sua operação, e que explorem seu potencial de mudança, convidando a criatura à transformação, e não, simplesmente, sedando-a psiquicamente. Conteúdos que emergem do interior do ser humano, transtornando-o, devem ser tratados em sua base de emersão, e não em seu espectro refletor. Pergunta 22.
Quando falamos de estatística, em vossas opiniões, qual seria a porcentagem de criaturas com grande tendência a sofrerem de distúrbios desta magnitude? Ramatiz, é óbvio que o planeta não sofrerá de um surto, tal qual a gripe espanhola provocou, ou mesmo de um HIV. Mas é certo que a atenção de vossas autoridades será despertada. Pois tudo começa sempre em pequenos pontos isolados, como que focos de aparência inofensiva e, diante do descuido, característica do homem contemporâneo, a tendência é de que a grande egrégora na qual a humanidade se encontra envolvida, dissemine arquétipos, que possam desencadear os males que caracterizam distúrbios desta espécie. Não devemos nos esquecer que o ser humano, projeta-se no meio onde vive, passando, de maneira automática, a manifestar em semelhança, linhas tênues do comportamento de seus conterrâneos. Pergunta 23. Sendo todos estes problemas de estatística suportável, estaríamos longe de vivenciar uma espécie de descontrole psíquico, em grande massa, do tipo surto social? Ramatiz, em vosso tempo, as autoridades já atentam para problemas como a psicose infantil ou mesmo o autismo. Isto significa que estão atuando de forma quase preventiva, pois tais problemas ainda não constituem um caos deflagrado, e sim, prévio aviso da transformação do homem, que há muito se anuncia. Podeis ver que as doenças e epidemias descontroladas cedem espaço a distúrbios mais sutis embora não menos importantes no tocante ao estímulo à pesquisa e total compreensão daquilo que hoje constitui o mistério metafísico, anímico. Pergunta 24. Notamos que as criaturas acometidas de malhas desta ordem são muito mais sensíveis e impressionam-se com os acontecimentos de ordem social, em especial aqueles de maior redundância, envolvendo personalidades famosas. Perguntamos, por que estas criaturas encontram-se sintonizadas com a massa social? Ramatiz, o que caracteriza esta sintonia, nada mais é do que uma maior propensão à leitura do que conheceis por inconsciente coletivo. Enquanto uma criatura compreendida como normal, conserva de forma ostensiva o que se conhece como individualidade, gerindo e controlando tudo o que lhe é sugerido pelo meio social, embora muitos acontecimentos sociais lhe impressionem, ainda assim, este impressionismo pode ser controlado. O mesmo não acontece com estruturas psicopáticas, ou mesmo esquizoides. Pois estas possuem maior tendência a sintonizarem com os acontecimentos de grande redundância, trazendo para si o impacto vibracional destes fatos. Pergunta 25. Qual o conceito de impacto vibracional? Ramatiz. Impacto vibracional é o campo de manifestação energética alimentado pelo pensamento das pessoas em geral. Chamamos isto de inconsciente coletivo, por conter infinito quantum de informações de todas as espécies, e em geral, todos os distúrbios mentais. É como que um mar de energias, contendo todo o teor dos pensamentos e sentimentos nutridos pela humanidade, que culmina por envolvê-la. Toda vez que acontece alguma situação que, naturalmente, provoca a reação geral, demonstra que todos estão interligados pelo coletivo. Um exemplo bem claro a este respeito, é quando vosso país atravessa alguma situação importante, como um processo eleitoral, a morte de alguma personalidade pública, ou mesmo o aparecimento de algum ídolo, que se destaca em alguma área de atuação. Mais objetivamente falando, vosso país é praticamente dominado pela paixão ao esporte. Em se tratando de vossas seleções de atletas, que têm despontado no meio esportivo, estas, a cada vitória, despertam intensa satisfação em seus torcedores. É algo verdadeiramente contagioso, e tal energia vibrada torna-se verdadeiro bálsamo de alívio aos conflitos vivenciados no cotidiano. É o fenômeno das correntes energéticas, que equilibra todo este oceano de pensamentos e emoções nutridas. Quando, porém, alguma personalidade querida fracassa, ou mesmo falece, toda uma sociedade é tomada pelo pesar.
É interessante o funcionamento destas correntes, pois mesmo sem conhecer, sem o menor convívio com esta personalidade, vê-se muitos chorarem de pesar, inconformados com a perda, mesmo sendo indireta. Todos os acontecimentos de ordem social, invariavelmente provocam nas criaturas aquilo que poderia ser denominado impacto vibracional. Pergunta 26. De fato, alguns acontecimentos nos provocam reações inacreditáveis, como pesar por alguém que, mesmo sendo personalidade pública, nem ao menos faz parte de nosso rol de intimidade. Mas quando algum acontecimento poderia incitar alguém a cometer atrocidades ou mesmo comportar-se de maneira doentia? Ramatiz, é simples. Enquanto vos preocupais em reprimir quaisquer manifestações, não deixando passarem de uma breve indignação ou revolta pela existência da instância mental denominada superego, vossos psicóticos não encontram problema algum em externarem o mesmo sentimento que em vós provoca os sintomas já descritos. Pergunta 27. Muitas dessas personalidades enfermas identificam-se logo com revolucionários ou estadistas que se tornaram flagelos da humanidade. Por que isto acontece? Ramatiz, por estarem sintonizados com a celeuma que representa o inconsciente coletivo, captam intensamente as mazelas sociais alimentadas pela hipocrisia e onipotência humanas. De alguma forma, desequilibram facilmente por não terem parâmetros que mensurem os limites comportamentais. Seus procedimentos são filhos de uma humanidade sem compromisso algum com os princípios da verdadeira integridade moral. Veio nos revolucionários a única alternativa de chamarem atenção, pois em seu íntimo sabem que a humanidade não aprende com doces palavras. Se palavras não são o suficiente para modificar a humanidade, as tragédias ao menos fazem as pessoas pararem para pensar, sugerindo mudanças. É onde se aprende que a violência não leva a lugar algum, mas que a espiritualização através dos exemplos ainda tão pouco praticados, proferidos por Jesus em seu tempo, poderá fazer a diferença. Frias são nossas explicações. Se perdermos um braço, é que saberemos o quão importante ele nos era. Perdendo nossas pernas, o valor de caminharmos. Perdendo nossos olhos, o valor da luz, e o quanto a escuridão atrasa nossa caminhada rumo ao alto. Já chega de nos impressionarmos e nos revoltarmos com atitudes doentias. Já é hora de perguntarmos o que é preciso mudar em nosso interior para que todo se modifique. Pois, quando falamos de inconsciente coletivo, percebemos que temos de explorá-lo melhor, conscientizando-o e tornando-o receptivo à manifestação do amor mais puro. Pergunta 28. Pode, mesmo após o desaparecimento desses estadistas e revolucionários, suas vibrações mentais ligadas aos ideais que nutriam, permanecerem no inconsciente coletivo? Ramatiz, não vemos todos os dias os comportamentos e ideais de Calígula, Tamerlão, Nero, Napoleão, Hitler, Átila, Torquemada, Nino de Guevara e outros, sustentados por adeptos incautos e desconhecedores do campo vibracional, geradas pelos pensamentos sustentados no pretérito. As atitudes tomadas por estas criaturas, embora tenham servido como agentes de resgates kármicos dos mais diversos, poderão ficar ativos por milênios, até serem devidamente anulados pela humanidade. E até que isto aconteça, teremos as mais esdrúxulas manifestações comportamentais acontecendo, mesmo no recôndito dos lares. Pergunta 29. Isto significa que a energia do inconsciente coletivo sofre uma espécie de excitação quando acontece algum fato de maior redundância social? Porque a maioria das pessoas não percebem tal processo. Ramatiz, todos os seres vivos de vosso planeta sentem a agitação vibracional provocada por algum acontecimento, embora não o façam em sua totalidade. É importante enfatizar que o dimensionamento desta excitação vibracional provoca profundas transformações interiores e, conforme a resposta que encontram no íntimo de cada indivíduo,
lhe condiciona quaisquer reações. Pois, sendo o manancial interior o mecanismo executor do ser humano, é óbvio que este provocará, por menor que seja, alguma reação comportamental. Pergunta 30. Em suma, estas criaturas mais sensíveis ao impacto vibracional do inconsciente coletivo são como que barômetros humanos a medir a pressão mental das sociedades onde vivem. Seria isto? Ramatiz: exatamente. São também válvulas de escape de energias emanadas por consciências imaturas. De alguma sorte, não são estes os verdadeiros doentes, mas sim, toda a humanidade que alimenta todo este oceano de lixo mental, esquecendo-se que a atmosfera que criam através da força do pensamento é quem propicia o aparecimento de todos os males. Pois o que volita no campo magnético do homem, nos lembra muito um buraco negro a atrair tudo o que encontra em sua frente, aprisionando o que lhe interessar. Pergunta 31. Vossa explanação nos lembra a teoria da ovelha negra ou do rebelde sem causa, combatidos por serem criaturas dissonantes dos padrões ditados pelas famílias. Seriam estas personalidades personificações diminutas destes que manifestam tais desequilíbrios perante as sociedades. Ramatiz: são estas criaturas, compreendidas erroneamente como problema da família, verdadeiros mecanismos de absorção da celeuma doméstica. Por serem em sua maioria contra o método de administração familiar, e por revoltarem-se com certa facilidade, atribui-se-lhe tal denominação, que, aliás, é por demais inconveniente. Uma vez removidos do seio familiar, aumentam a vulnerabilidade emocional dos integrantes da família, que não mais encontrará parâmetro que possa equilibrar o ritmo de proceder de cada integrante, e então, começam a aparecer mais conflitos, comprovando que o problema não estava com o rebelde sem causa, mas sim, este era apenas o reflexo de seu ambiente. Pergunta 32. Poderíeis citar um exemplo ilustrativo que possa nos esclarecer melhor? Ramatiz: aquele filho rebelde que se veste tal qual um gótico, que usa roupas escuras e adornos por todas as partes do corpo, adotando comportamentos que envergonham sua família, é próprio de quem não aceita o autoritarismo disfarçado, e promovido por algum integrante da família, possivelmente os pais. Mesmo que seu relacionamento seja pacífico e amoroso, ainda assim estará sinalizando para a própria família a necessidade de que esta redirecione algum hábito ou método de administração familiar. Outro exemplo, o acometido pela gagueira aponta um dos chefes da família como absurdamente dominador, aquele que usa drogas, a desatenção e a ausência de carinho, o neurótico, o ambiente vicioso da tensão e da cobrança exageradas, o sádico e o psicótico, o ambiente pernicioso da falta de limites para seus atos, onde os familiares acham lindo tudo o que faz, desde pequenino. São protegidos das pessoas que os criticam construtivamente, apontando falhas estruturais que podem ser corrigidas em tempo de se melhorarem como cidadãos. O paranoico, o ambiente da perseguição, do aprisionamento, onde seus tutores trancam em quartos ou ambientes escuros com o intuito de castigá-lo de alguma travessura que fez. São, todos estes exemplos, resultados dos procedimentos educacionais, frutos de crenças doentias repassadas ao longo de várias gerações, mas que precisam ser entendidas pela humanidade, para fins de sua própria melhora. Pergunta 33. Haverá um momento em que a humanidade conseguirá tornar-se especializada em educação a fim de que evite todos estes resultados assombrosos expostos em vossas explanações? Ramatiz: o homem bem sabe onde quer chegar, mas não sabe onde está. Primeiro, precisa situar-se para depois avaliar qual caminho lhe propiciará maior facilidade de trajeto. Assim, saberá se está longe ou perto de seus objetivos redentores, evitando maiores transtornos gerados por sua própria ignorância, mas acima de tudo, de sua teimosia. Capítulo 2. A depressão como um estágio do desequilíbrio.
Pergunta 34. Que faríeis vós a dizer sobre um dos grandes flagelos da humanidade contemporânea, a depressão? Ramatiz. A depressão nada mais é do que o fruto do acúmulo de encargos, os quais a humanidade está submetida. Não estamos sendo pioneiros nestas afirmações. Tudo é de conhecimento do homem, embora este venha a ignorar as causas do grande mal da ociosidade evolutiva. Cristalizada em objetivos de ordem imediata, a consumir os produtos da vida moderna, mergulha a humanidade em clichês doentios, a comprometerem a sanidade e o senso de equilíbrio. Pois que, a voluptuosidade de que padece, a impede de perceber que se trata de caminho difícil de ser abandonado. Pergunta 35. Como identificar possíveis candidatos a um mal hoje em dia tão comum? Ramatiz. Se entendemos que a depressão é um segundo estágio de enfermidade da alma, e que o primeiro vem com sintomatologia muito conhecida de vós, chamada de estresse, percebe-se que, coincidentemente nos últimos tempos, com a necessidade da busca espiritual, eis que esta gama de eventos psíquicos aparece. Nada mais é que o despertar interior, que sacode o pó que tomará conta do espírito imortal, e que, neste momento, exige que a limpeza desta poeira acumulada no decorrer dos tempos seja efetivada. Eis porque a humanidade padece, está à mercê de grande mudança interior, sendo avessa a esta mudança. Com isso, dizemos que comportamentos protelatórios, do tipo: deixemos para amanhã. Quem quiser me aceite como sou, pois não vou mudar. É culpa dos outros. Não posso, sou incapaz de fazer. Comigo tudo está muito bem, são outros os problemáticos, e outras frases conhecidas de vós, nada mais são do que verdadeiros rastilhos de pólvora a caminho do paiol de vosso interior. Pergunta 36. Significa que todos os inimigos da atitude positiva e da modificação se acham à mercê de problemas desta ordem? Ramatiz. Todos estes são depressivos potenciais. Pois mal sabem que apenas um leve empurrão os lançará ao abismo dos males do psiquismo. Pergunta 37. Em que outro caminho de vulnerabilidade se acharia uma criatura, até que se acometesse da depressão? Ramatiz. Muitos casos de depressão dão-se após algum tempo, quando o indivíduo perde algo que lhe era caro. Algum ente querido, um objeto de culto, como um veículo ou casa. Mesmo a perda de simples pulseira ou relógio, já é suficiente para deflagrar algum processo que culminará em depressão. Isso vem demonstrar o grau de apego ao qual as pessoas costumam mergulhar, e, desconhecedoras de si próprias, buscam, no mar das compensações, as soluções para seus estados de angústia, de solidão, ignorantes de que o estado de equilíbrio interior é que proporciona o bem-estar de uma criatura com relação ao mundo em que vive. Pois, ninguém, e nem mesmo um objeto inerte, será capaz de suprir por muito tempo a incomunicabilidade que o ser humano impôs para si próprio. Quando falamos em apego, existem duas maneiras básicas de expressão deste comportamento. A primeira delas reflete-se pela mesquinhez, verdadeiro apego material onde o acometido manifesta sinais de redutibilidade em seus ideais esdrúxulos, submetendo-se aos mais insensatos e ridículos modos de viver, já que, acovardados pela fachada da coragem tirana, a qual o mesquinho impõe, se submetem ao calvário da impotência. Pois, muitas vezes, acreditam ser independentes deste que os aprisionam em seus propósitos de vida. Este, por certo, no decorrer da existência, diante das muitas provas que esta impõe, ao primeiro sinal de perda, e, atentai-vos, da maneira como a creem, ela sempre existirá, até que a compreensão de que nada é de nossa propriedade. Pois somos meros administradores, bons ou maus, de acordo com nossos procedimentos. Assim, os negativamente apegados aos bens e gozos terrenos, haverão de fazer seus experimentos no ácido lago da depressão. Mas, há também aqueles que suprem o vazio existencial,
ou mesmo uma perda de ente querido, com situações do tipo viagens, compras, animaizinhos de estimação, e outras peculiaridades, no intento de fugirem do caos, que é o simples imaginar que são ou que poderão estar só.